Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade à lição de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Nessa lição 6, essa é a parte B, você aluno já deve ter assistido a parte A, lição 6A, agora vamos assistir a parte B, aonde nós falaremos de Atos capítulo 12, a fuga de Pedro e a morte de Herodes. Lucas tem mostrado como o evangelho se espalhara pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz que os crentes seriam batizados no Espírito Santo, Atos 1:5. O poder do Espírito os capacitaram para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, Atos 1:8. Lembre-se de que Atos 1:8 divide o livro de Atos em 3 partes. Na primeira parte, Atos capítulo 1 ao 7, a igreja foi plantada em Jerusalém. Esses capítulos cobrem cerca de 10 anos, do ano 30 ao ano 40. A perseguição espalhou os crentes, Atos capítulo 8 ao 12. É a segunda parte do livro de Atos, que cobre do ano 40 ao ano 47 da nossa era, e conta como os crentes espalhados testemunharam conforme fugiam por meio de Filipe. E o evangelho foi conforme fugiam, da perseguição que houve, conforme fugiam da perseguição que houve por causa de Estevão. E por meio de Filipe, o evangelho foi a Samaria e também a Etiópia. Por meio de Pedro, as boas novas chegaram a Cesareia. E por meio de alguns, entre eles, o evangelho também foi para Antioquia da Síria, essa grande cidade da Síria. Assim vemos a mensagem de salvação espalhar-se por muitas culturas. Atos 12 é o capítulo final da segunda parte de Atos. Lucas usa esse capítulo para nos dar uma atualização rápida. O fogo da perseguição em Jerusalém abaixara. Alguns crentes haviam retornado a Jerusalém, mas os carvões ainda estavam quentes. O rei Herodes Agripa I tornou-se o governante da Judeia no ano 41 do ano Domini. Ele é o Herodes de Atos 12. Veja abaixo a tabela dos Herodes. A igreja tinha cerca de 11 anos quando Herodes começou a governar. Como novo governante, Herodes queria o favor dos líderes judeus, Atos 12, 1-3, que eram profundamente afetados pelo cristianismo. Milhares de judeus agora seguiam o Cristo. A essa altura, o evangelho já se espalhara para Samaria, Cesareia e Antioquia. Os líderes judeus queriam que o cristianismo parasse, deixando claro a Herodes que se isso os agradaria. Por isso, Herodes perseguiu a igreja. Vejamos cada governante. Temos na Bíblia 4 Herodes. O primeiro, o rei Herodes o Grande, que tentou matar o bebê Jesus. Essa foi a primeira geração. O reino dele incluía Judeia, Galileia, Itureia e Traconites. A época que ele reinou foi do ano 37 a.C. ao ano 4. As escrituras que revelam ele são Mateus, capítulo 2, verso 1 ao 19, e Lucas, capítulo 1, verso 5. O segundo Herodes, Herodes Filipe I, tio e primeiro marido de Herodias. Esse foi na segunda geração, também chamado de Herodes o Filipe I, cujo primeiro reino dele, nenhum, morreu por volta do ano 34 depois de Cristo. As escrituras mencionam ele em Mateus 14, verso 3, Marcos 6, 17. Depois nós temos Herodes Antipa, tio
e segundo marido de Herodias, que matou João Batista. Seu reino, Galileia e Pérea, do ano 4 a.C. ao 39 depois de Cristo. Lucas capítulo 3, verso 1, e Lucas 23, 7 e 12, Mateus 14, 1 e 12, Marcos 6, 14 e 29. Depois temos Herodes Felipe II, que governou sobre Tureia e Traconites, e isso foi do ano 4 ao ano 34 depois de Cristo. Lucas capítulo 3, verso 1 menciona ele. Temos também Herodes Agripa I, que matou o apóstolo Tiago. Esse é o de Atos capítulo 12. Ele governou sobre Judeia, Samaria, Galileia e Pérea, ano 37 ao 44 depois de Cristo. Atos 12, 1 ao 24. Temos também Herodes Agripa II. Esse foi o que ouviu a defesa do apóstolo Paulo. Parte da Judeia, o ano 52 ao 59 depois de Cristo. Atos 26, 1 ao 32. Herodes foi um dos muitos pequenos reis, mas Deus é o único grande rei. O maior tema de Atos 12 é a soberania de Deus, isto é, ele reina e está no controle. Vejamos agora 4 contrastes relacionados ao fato de Deus reinar. Primeiro, o contraste entre Tiago, o Marte, e Pedro, o liberto. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Atos 12, 1 a 3. E por aquele mesmo tempo, refere-se o tempo em que os crentes de Antioquia enviaram ajuda para a Judeia. Enquanto eles mostravam o seu amor, outros mostravam o seu ódio. Herodes prendeu alguns, Atos 12, 1. Dentre esses, nós só sabemos o que aconteceu àqueles de renome. Tiago foi martirizado e Pedro liberto. Não sabemos o que aconteceu aos outros crentes, mas Deus o sabe. Herodes matou Tiago com uma espada. A forma como os romanos matavam seus prisioneiros com espada era por meio de decapitação. João Batista também fora decapitado, Mateus 14, 1 ao 12. Tiago, seu irmão, João, irmão de João, e Pedro, foram grandes apóstolos. Esses, Tiago, Pedro e João, eram os que mantinham mais perto de Jesus. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos, ele só admitiu consigo somente a Pedro, Tiago e João, Lucas 8, 40 e 56. E quando Jesus orou nas montanhas, levou apenas esses 3 consigo, Lucas 9, 25 a 36. Ninguém era mais querido para Jesus do que Pedro, Tiago e João. Isso nos leva a um problema. Por que Jesus liberta Pedro, mas não Tiago? Tiago foi um homem piedoso, de oração. Por que Deus não o livrou do mal? Qual foi o propósito da morte de Tiago? A quem ele ajudou? Nossas perguntas não terminam com Tiago. Porque Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado? Ou porque Deus ressuscitou Dorcas dos mortos, mas deixou Estevão na sepultura? Estevão estava fazendo tanto pelo reino. Ele foi um dos melhores pregadores da igreja. Deus poderia ter levantado, mas deixa-o na sepultura. Em vez disso, levanta Dorcas para que continuasse costurando. Às vezes, essas perguntas é difícil para nós entender. Não é? Aí vamos para Romanos, ó, profundidade e riqueza, tanto sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 33 e 34.
Alguns, como os amigos de Jó, têm resposta simples. Eles ensinam coisas ruins, só acontece a pessoas ruins. Eles ensinam que a fé nos livra das provações. Mas então mataram a fé, matou Estevão e Tiago. Esses hipócritas afirmam ter mais fé do que Tiago e Paulo. Mas o tempo tem um jeito de humilhar os orgulhosos. Realmente não há resposta fácil para a morte de Tiago. Não sabemos porque Deus a permitiu. Ainda assim, como Jó, confiamos em Deus. A vida tem muitas perguntas difíceis. Por que as crianças morrem? Por que os acidentes matam os crentes? Por que os crentes às vezes têm problemas financeiros? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Por que o divórcio chega a algumas casas de algumas pessoas piedosas? Essas são, na verdade, perguntas difíceis. A tabela a seguir fornece 5 explicações possíveis. Cada uma delas se aplica a diferentes situações. Reserve um tempo em pesquisar as passagens de escritura presentes na tabela a seguir. Essas escrituras dão ilustração a cada um dos 5 princípios, das quais todo pastor deveria pregar. Vamos lá, possíveis explicações para momentos difíceis. Primeiro, o princípio da Galileia. A tempestade nos ajuda a apreciar a calmaria. A noite nos ajuda a apreciar o dia. Lucas 8, 22 a 25 e Atos 9, 31. O princípio de Hebreus. Deus disciplina aqueles a quem ama. Antes era afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Hebreus 12, 7, Salmo 119 e Atos 5, 1, 6. O princípio de Paulo, confortamos os outros com o conforto que recebemos. Atos 14, 8 a 22, 27, 21 a 26, 2 Coríntios 1, 4. O princípio de Estevão. Deus está fazendo um trabalho mais profundo e mais amplo em nossas vidas ou na igreja. Atos 8, 1, Gênesis 50, 20. E o princípio de Tiago, ainda não sabemos, mas Deus é soberano. Atos 12, 2, Deuteronômio 29, 29. O interessante acerca de Tiago é que Tiago, que é irmão de João, é o primeiro apóstolo a morrer, enquanto que João é o último apóstolo que morre dos 12. Também, eu orando e perguntando também a Deus a essa pergunta, me veio algo no coração e eu creio que foi Deus que respondeu. Na verdade, Deus livrou os dois. Livrou Tiago de continuar nesse mundo sofrendo e livrou levando para o céu. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Mas Estevão podia ser liberto, mas Estevão viu os céus abertos, o Filho de Deus assentado. Eles estavam prontos para ir. Tiago, ao ir com Jesus, também ficou liberto de toda perseguição, provas que vinha sobre a igreja. Enquanto que Pedro foi liberto porque o ministério de Pedro ainda não havia findado. Deus tinha um propósito em livrá-lo. O justo vive pela fé. Mesmo que nós não tenhamos resposta para tudo, devemos examinar suas almas, ver quais são os 5 princípios que se aplicam. Há um tempo para perguntar por quê. Por quê? Alguns dizem que essa é a pergunta errada. Outros dizem que nós devemos perguntar para quê, mas há também um tempo para deixar de perguntar. Às vezes, como a morte de Tiago, devemos descansar em Deus. Claro, se não temos a resposta, um dia saberemos. Há um tempo para parar de chorar por Tiago e se alegrar por Pedro e pela sua vitória. É isso que faremos agora. Em Atos 12, vemos o poder de Deus para libertá-lo. Lucas escreve 2 versos sobre Tiago e 16 sobre Pedro. E é sábio gastar a maior parte de nosso tempo pensando sobre as coisas boas que Deus faz. Vamos ao contraste entre o papel de Pedro e o papel de Deus. Pedro foi um estudante mediano. Ele nem sempre esteve no topo da classe. Mateus 16, 23, ele aprendeu algumas lições devagar.
e outras mais rapidamente. Pedro levou anos para aprender que todas as comidas são boas. Jesus dissera aos discípulos que as comidas não tornavam ninguém impuro. Mateus 15, 10 a 20. Anos mais tarde, Pedro ainda não aprendera essa lição e recusou a comer as comidas que Deus lhe mandou comer. Atos 8, 22 e 25. No entanto, na prisão, a preocupação não tirou o sono de Pedro. Um soldado estava preso a cada um de seus pulsos. O desconforto físico era enorme e Herodes planejava matá-lo pela manhã. Em outros tempos, Pedro estaria preocupado, mas ele aprendeu a colocar a fé em Deus, em Jesus. O Senhor o tirara da prisão uma vez, Atos 5, 17 a 20. Se Deus assim o desejasse, poderia fazer de novo. Se não, Pedro não poderia fazer nada. Ele fez sua oração e dormiu. Até mesmo a luz do anjo não o acordou. Pedro aprendera a diferença entre seu papel e o de Deus. Foi preciso um milagre para escapar da prisão. Pedro tinha um papel, mas considere a diferença entre o papel de Deus e o de Pedro. A parte de Pedro, Pedro se levantou. A parte de Deus, Deus fez cair as correntes. A parte de Pedro, Pedro calçou as sandálias e se vestiu. A parte de Deus, Deus fez com que os soldados continuassem dormindo. A parte de Pedro, Pedro seguiu o anjo. Deus abriu as portas da prisão. A parte de Pedro, Pedro continuou andando. Deus abriu o portão de ferro da cidade. Que time Pedro e Deus eram. Nós vemos aqui que algo interessante, um rato escalou as costas de um elefante e segurou-se bem enquanto o elefante atravessava uma ponte. A ponte tremeu debaixo dos pés pesados do elefante. Finalmente, eles alcançaram o outro lado. O rato exclamou: realmente fizemos essa ponte tremer. De vez em quando, nós nos levamos muito a sério, agimos como se a parte que nos coubesse fosse grande demais e a de Deus pequena. Parecemos o rato nas costas do elefante. É preciso que oremos sim. Senhor, ensina-nos a descansar em vós. Ajudai-nos a fazer pouco que vós pedis e ajudai-nos a confiar em vós para fazer o resto. O contraste entre a nossa fé fraca e o forte amor de Deus. Maria, mãe de João Marcos, era rica. Ela vivia em uma grande casa e tinha pelo menos um servo e uma serva. Muitas pessoas se juntavam em sua casa para orar por Pedro. Atos 12, 2, a igreja orava por Pedro. Note que eles se reuniam em um lugar, existe tempo para se juntar a orar. A fé daqueles crentes era fraca e imperfeita, mas eles estavam usando o pouco da fé que tinha. Eles estavam em oração, pedindo a Deus que ajudasse a Pedro. E Deus respondeu às orações. Pedro ficou livre e estava agora batendo na porta da frente. Mas, mesmo depois de a criada ir lá e confirmar que era Pedro, apesar de não abrir o portão, eles não acreditaram. Deus não espera a fé perfeita. Jesus curou um leproso quase cheio de dúvidas. O homem adoecido mal sabia se Jesus queria curá-lo ou não. E ele veio a Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. A fé fraca dele, e olha só o que Jesus diz: quero ser limpo. Um pai, uma outra vez, Jesus ajudou a um pai de fé fraca, encorajando-o a acreditar. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9, 24. Use qualquer que seja o tamanho da sua fé que Deus lhe deu. Não espere para orar até que você sinta os pés fortes o suficiente. Deus ama seus filhos. Ele ama dar bons presentes para aqueles que o buscam. Lucas 11, verso 11 a 13. Ele às vezes responde orações que parecem não conter nenhuma fé. A morte de Tiago chocara os crentes, mas não os impediu de orar. A fé fraca funciona.
O amor de Deus é tão forte que ele responde às orações fracas. A oração é, sim, uma força poderosa. Devemos aprender a mudar as coisas através da oração. A crítica reclama do modo como as coisas são, mas a oração muda a maneira de ser as coisas. Os crentes veem a circunstância como elas são. Nós não negamos que os problemas existam, mas também vemos soluções. Devemos aprender a pensar nas coisas da maneira que Deus, e nós queremos que elas sejam. Então podemos orar até que Deus mude as circunstâncias. Um professor da Bíblia chamado John deu um exemplo de oração. Ele pegou uma pequena lupa. Era quase tão grossa quanto o fundo de uma garrafa de Coca-Cola. Seu principal objetivo era fazer com que as letras pequenas em uma página parecessem maiores. Alguns óculos que as pessoas usam têm lentes como as da lupa, mas o professor sabia que essa lente de vidro especial poderia fazer outra coisa. Ele levou os alunos para fora. O sol estava brilhando forte. O professor e os alunos se ajoelharam no chão em círculo. Ele segurou a lente para que a luz brilhasse através dela em um pedaço de papel. O vidro fez com que o poder do sol se concentrasse em um pequeno ponto. A princípio, nada aconteceu, mas John continuou a segurar a lupa parada. Depois de um curto tempo, começou a sair fumaça do papel. O local estava ficando muito quente. Depois de alguns minutos, a luz fez um buraco no papel. A oração é como uma lupa. Ela permite que a luz do mundo se concentre em um problema terreno. Deus trabalha através da oração. Às vezes, paramos de orar cedo demais. Não sabemos por quantos dias os crentes estiveram orando por Pedro. Mas enquanto eles continuavam, o poder de Deus operava através de suas orações. Uma grande cobra se moveu no chão. Lentamente deslizou em direção a um ninho de filhotes de pássaros. O pai e a mãe pássaros viram a cobra, que era grande demais para que eles a combatessem. Tudo o que eles podiam fazer era emitir sons através de seus bicos. Outros pássaros ouviram, reconhecendo que os sons eram protestos. Logo havia vários tipos diferentes de pássaros em cima da cobra. Todos eles juntos não conseguiriam pará-la. Tudo o que eles podiam fazer era emitir sons de pássaros. A cobra estava se aproximando do ninho. Então o fazendeiro ouviu os pássaros protestando. Ele já ouvira esses sons antes e sabia que alguma coisa estava acontecendo, que significava que os pássaros estavam em perigo. Então ele pegou uma vara comprida e foi dar dor de cabeça à cobra. Em pouco tempo a cobra estava morta. Os pássaros voltaram a cantar suas belas canções. O contraste entre um rei morto e a palavra viva. Herodes matou os 4 guardas em vez de Pedro. O rei ficou envergonhado. Ele deixou a Judéia e foi para Cesareia, onde tinha um palácio. O povo de Tiro e Sidom estava brigando com Herodes, mas algo os levou a buscar a paz. Lembre-se de que Paulo e Barnabé haviam viajado para a Judéia como um presente. Os crentes de Antioquia haviam enviado socorro às vítimas da fome. É provável que as pessoas em Tiro e Sidom estivessem sofrendo com a escassez. Essas 2 cidades ficavam entre o mar e os montes. O seu suprimento de alimentos vinha da Judéia. Se a comida era escassa, eles deveriam fazer as pazes com Herodes. Então acharam uma maneira de encontrar com ele. O dia da reunião chegou. Atos 12, 21. Herodes, portanto, suas vestes reais, sentou em seu trono e fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Atos 12, 22. Você acha que o discurso de Herodes foi tão bom? Ou eles o bajularam para conseguir a comida de que precisavam?
Os elogios são dados por vários motivos. Herodes pensou que eles falavam sério. Os elogios encheram de orgulho. E o homem que lisonjeava o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Provérbios 29, verso 5. Imediatamente, Deus enviou um anjo para derrubar Herodes. Joséfo, o historiador judeu, acrescenta alguns detalhes. Ele diz que Herodes viveu mais 5 dias com grandes dores no estômago. Herodes começou a governar a Judéia em 41 depois de Cristo. Ele morreu em 44. Vermes comeram Herodes e ele morreu. Atos 12, 23. Lentamente seu corpo começou a voltar ao pó. Em contraste, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Verso 24. Esse é um contraste entre a morte de Herodes e a palavra. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Qual o maior tema de Atos 12? O maior tema de Atos 12 aqui é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Vamos à próxima. Como conseguimos aprender o nosso papel e o de Deus em nossas vidas? Como conseguimos aprender o nosso papel e o de Deus em nossas vidas, confiando em nossa sabedoria, fraca em força e inteligência, errado, colocando a nossa fé em Jesus, certo? A B, compreendendo que a diferença entre o nosso papel e o papel de Deus. C, também pedindo a Ele que nos ensine a descansar nele. D. Então aqui a letra F, as alternativas B, C e D estão corretas. 6,52. Por que o rei Herodes Agripa I morreu? Porque acreditou ser Deus quando elogiado pelo povo. Letra D, acreditou ser Deus quando elogiado pelo povo. Escreva-se para certo e para errado. 6,53. Devemos esperar ter uma fé perfeita para orarmos a Deus. Errado. Devemos orar com a fé que temos. 6,54. Deus atende somente às orações dos que têm grande fé. Errado novamente. Deus não espera a fé perfeita, certo? 6,56, o amor de Deus é forte o suficiente para responder às orações fracas, certo? 6,57, a oração é uma força poderosa para mudar as circunstâncias, certo? Vamos à revisão da lição. Pedro mostrou a maior maturidade pregando em Cesareia, letra de número C. Os judeus não se associavam a alguém como Simão Curtidor, porque ele era, letra A, impuro. 6,60, um centurião romano era responsável pelo menos por, letra B, 100 soldados. Pedro sabia que Cornélio fora cheio do Espírito, por quê? Letra C, ele ouviu Cornélio falar em línguas. 6,62. Qual das seguintes cidades era uma terceira maior cidade na época de Paulo? Aqui é Antioquia, né? A terceira maior, no caso, Antioquia era a maior, era Atenas, letra D, letra D. 6,63, era necessário para ser membro da Igreja de Jerusalém, aqui, para ser membro, fé em Cristo mais observância da lei de Moisés. Letra B. 6,64. Aquele que primeiro pregaram os gregos foram aqui Paulo e Barnabé. Não, perdão, a letra D, os crentes comuns, né? Os crentes comuns, 6,64, que nós nem sabemos qual o nome deles. 6,65, a profecia é uma das promessas de Deus para
aqueles crentes que são não, os pentecostais e carismáticos, templos para todo o período da igreja. Letra A, todo o período da igreja. 6,66, a morte de Tiago enfatiza a verdade de que Deus é soberano. Letra B, soberano. 6,67, consolamos os outros com o conforto que recebemos. É a afirmação, princípio de Paulo. Princípio de Paulo. Amém? Com isso, meus amados, nós concluímos mais esse teste. Agora vamos para a revisão do teste número 3. O teste 3, ele abrange a lição 5 e 6. Vamos a cada pergunta e aí eu vou sugerir uma resposta. Nem sempre, se você quiser colocar outra, é com você. Mas vamos primeiro, quanto ao propósito do livro de Atos e a missão da igreja, presta atenção, é incorreto afirmar. Então, aqui você tem que marcar incorreta. E eu vou ler as respostas para depois você ver a incorreta. Primeiro, a A diz, o propósito principal de Atos é mostrar como o evangelho se espalhou de Jerusalém a Roma. Essa está correta. B, o lugar onde primeiro os discípulos deram testemunho de Cristo foi em Samaria. Essa aí não sei, parece estar errada. Vamos olhar as outras. Uma visão panorâmica apresentada por Lucas em Atos é Jerusalém, capítulo 1 a 7, Judéia e Samaria 8, 12 e os confins da terra, 13 a 28. Tá certo. Atos 8 é um capítulo-chave sobre evangelismo, significa contar boas novas. Certo também. Então, a incorreta aqui é a B. Então, número 1, B. O lugar onde os primeiros discípulos deram testemunho de Cristo foi em Samaria. Não foi em Samaria, foi em Jerusalém. Então, B. Vamos a 2. Atos 8 destaca o ministério de Filipe e os princípios do evangelismo, sendo correto afirmar. Deus não se utiliza de circunstância para espalhar seu reino, pois a palavra é a semente. Exatamente, a palavra é a semente, essa está correta. O primeiro testemunho cristão deveria ser externo, fora de Jerusalém, essa não. Sinais milagrosos ajudam pessoas a aceitar o evangelho, também está certa a ser. E D, novos crentes precisam ser batizados para testemunhar, ser cheios do Espírito para testemunhar. Novos crentes precisam ser batizados para testemunhar, ser cheios para testemunhar. A D também parece estar correta. Então, você pode pôr a C, D ou A, um dessas aí, não é? Eu colocaria a C aqui. Vamos à terceira. Após a morte de Estevão, Deus usou circunstância para agir sua igreja, sendo certo afirmar, exceto. Vamos lá, os apóstolos foram dispersos. Os apóstolos não foram dispersos, essa está errada. Então é A. Todos os crentes foram espalhados, exceto os apóstolos. Essa está certa. Pregar significa falar, declarar, certa. Filipe não era um apóstolo, nem um pastor, mas apenas um diácono, certo. Então a A aqui na 3 é A. A 2 é que está um pouco confusa, não é? Atos 8 destaca o ministério de Filipe. A princípios do evangelismo, sendo correto afirmar, que é princípios de evangelismo. Então pode ser a D, novos crentes precisam ser batizados, mas no caso de Filipe, sinais ajudaram as pessoas a aceitar o evangelho. A C também, 2, ou é C ou D. Eu coloco a C. Vamos à quarta pergunta. A quarta é, quanto ao batismo das águas no contexto de Atos, é correto afirmar exceto. O batismo é uma ordem, tá certo. O batismo é um dos primeiros passos de obedecer, certo. 3.000 novos crentes no Pentecostes samaritanos são exemplo de batismo, certo. Cornélio e sua família, bem como o carcereiro de Filipe e sua família, são exemplo de impossibilidade de batismo nas águas. Essa aqui está errada. Então a quarta é a D. Quinta, enquanto Filipe se regozijava em Samaria, Deus lhe incumbe uma nova tarefa, de onde se extrai verdade, sendo certo afirmar que Deus se importa com uma pessoa, não é?
mas mais que uma multidão, talvez não é essa. Deus guia os que são cheios do Espírito, aos que o buscam. Isso, a C, Deus fala aos pecadores. A C, aqui a 5, é a C. Sexta, quanto aos eventos que se seguiram ao martírio de Estevão, é correto afirmar que após a morte de Estevão, uma grande força de perseguição sobre a igreja rebentou em bênção eterna. 6 é a B. Sétima, em Atos 9, 1 a 31, existem grandes verdades a serem aplicadas sobre a igreja. E sendo correto afirmar, exceto que quem persegue Jesus, persegue a igreja, pois Jesus disse, Saulo, porque você persegue a minha igreja. Essa está errada, então a 7 é a A. Vamos à oitava, a conversão de Saulo em Atos 9, algumas importantes, sendo correto afirmar, exceto, aqui é sempre exceto, confunde às vezes. Você tem que marcar errada, que Ananias batizou Saulo, mas nas águas e no Espírito Santo. Tá correto. Para Lucas, a expressão cheio do Espírito e batizar no Espírito significa a mesma coisa, certo? Como aconteceu a Saulo, cada crente precisa ser batizado na água e no Espírito. Cada crente precisa conectar outros crentes, como Saulo o fez. Eu não sei se Saulo conectou. Oitavo, eu colocaria a A. Em Atos 8, 12, vemos a igreja se expandiu, principalmente Samaria, na Judéia. Nesse contexto, é correto afirmar. A letra C. Depois de pregar o evangelho em Samaria, Filipe pregou em todas as cidades por onde passava até se estabelecer em Cesareia. 9C. 10. Pedro é um bom exemplo de crescimento e sobre seu ministério é correto afirmar. D. O Espírito usou Pedro para expandir a igreja de Cesareia em outras cidades da Judéia. D. 11. Diante do Sinédrio, Pedro afirmou que era melhor obedecer a Deus do que os homens. Pela cultura judaica, os judeus não deviam associar com os samaritanos e nem entrar em casa de um gentil. Pedro rompeu com essa cultura. Rompeu, mas não rompeu de tudo. Então, a letra D. Vamos à próxima. Agora a 12. Cornélio era um gentil e centurião romano, foi evangelizado por Pedro. Sobre esse relato, marque a alternativa incorreta. A incorreta é a letra C. O centurião Cornélio foi salvo, não sendo batizado no Espírito por ser um gentil. Essa está incorreta. 12C. 13. Sobre a cidade de Antioquia, a expansão do cristianismo, é correto afirmar que, apesar de sua imoralidade, a cidade se tornou o centro do cristianismo. Certo, letra D. 14. Existem muitas culturas, mas apenas um evangelho. Nesse é incorreto, presta atenção, é incorreto. 14, desde o Pentecostes, a igreja de Jerusalém pregava o evangelho para judeus e gentios sem distinção. Essa está incorreta, 14a. E 15, poucos são chamados para serem profetas, mas todos podem profetizar, sendo incorreto afirmar que a mensagem de um profeta é para direcionar. É para encorajar e confortar, mas nem sempre é para direcionar. Um dos propósitos de um profeta é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esse é a profeta sobre o Novo Testamento, faz parte, também está certo. Um profeta, aquele que transmite uma revelação de Deus para outros. Está certo. A 14, a 15 aqui é a D mesmo. E a 16, vamos lá. Atos 12 traz o relato da morte do apóstolo Tiago pela espada sobre esses monarcas. É correto afirmar, exceto. Aqui eu colocaria a letra D. Herodes Agripa II foi o rei que ouviu o apóstolo Paulo em sua defesa. Herodes Antipo foi o segundo. Então, João Batista, tá tudo certo. Aqui está tudo certo. Herodes Agripa foi quem matou o apóstolo Tiago, irmão de João. Todas estão corretas aqui. Ele manda marcar uma exceto. A 16, coloque C. Algumas eu não... parece que deixa em dúvida.
E aí, depois que você fizer, você coloca finalizar a prova e veja se a sua nota quanto é que foi. Bom, nós respondemos a maioria aqui das perguntas e eu penso que a maioria está correta. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido sobre o livro de Atos. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Não importa em qual cidade você está, se na costa leste, Estados Unidos, na costa oeste, eu estou na Califórnia, mas se você estiver, por exemplo, na Europa, no Brasil, no Japão, você pode assistir às aulas. As aulas estão aí no canal do YouTube. Você assiste no conforto de sua casa, no horário que você pode estudar. Então, por exemplo, se a segunda noite é um dia livre, você pode assistir às aulas e ali fazer o teste. Note que eu fiz a revisão do teste, eu já ajudo você a fazer o teste. E o que você precisa? Você precisa se matricular, ter acesso ao material didático, é tudo digital, você pode baixar em PDF os livros, caso queira, mas não precisa, eles estão lá. Também acesso ao WhatsApp do aluno. O acesso ao WhatsApp do aluno é o principal, porque ali nós estaremos mandando os vídeos, o link da prova digital que você precisa fazer para obter a avaliação, e obtendo a avaliação, você pode receber o certificado. O curso Teologia Básica são 16 matérias. Nós fazemos 8 em um ano, 8 no outro. Em 2 anos, você obtém. Você tem que estudar essas matérias, essa de livro de Atos é uma das matérias, nós já estamos na metade desse livro, então você teria que entrar na próxima matéria. Ele funciona tipo rodízio, não é? As matérias vão e vêm, duram 5 semanas, você a cada 5 semanas pode entrar para fazer uma matéria. No momento de você entrar naquela matéria, que nem Atos, nós já estamos na metade do livro, você entra na próxima, esse livro de Atos será o último, porque aí você vai fazer todas as outras matérias até nós voltarmos ao livro de Atos. Entre no nosso canal também, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você tem um total de 252 pastas, com mais de 7.460 vídeos para você. É bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. São 252 pastas, se descer todas, chegar na primeira lá embaixo, você encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, comentário do Novo Testamento. Também comentamos o Antigo, de Gênesis a Malaquias. Você também conhece toda a Bíblia, as primeiras 70 pastas, comentário. Também lemos a Bíblia, você vê as pastas da Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, nessas nós lemos. Temos personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo, 100 orações da Bíblia. Temos viagens que fizemos a locais que têm a ver com a Bíblia, como Egito, Monte Sinai, Mar Vermelho. Você quer conhecer? Entre lá no nosso canal. Israel, batismo no Rio Jordão. Temos também Museu da Bíblia, que visitamos em Washington, D.C. Quando você for a Washington, D.C., visite o Museu da Bíblia. Mas até ir lá, já conheça através do nosso canal, são 5 andares sobre a Bíblia. Eu sei que a Bíblia não é coisa de museu, mas tem o Museu da Bíblia em Washington. E nós visitamos andar por andar e contamos para você o que você vai encontrar lá. Visitamos também a réplica da Arca de Noé. Foi construída uma réplica da Arca de Noé, custou mais de 100 milhões de dólares para se construir exatamente igual ao projeto que Deus entrega no livro de Gênesis para Noé. E tem uma réplica no estado de Kentucky. Nós visitamos, filmamos para você, explicamos andar por andar, 3 andares da arca, os animais. Entre ali,
aprenda, conheça mais. Temos viagem que fizemos a Roma, a Grécia, a Israel, a Coríntio, a Ilha de Patmos, tudo no nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, aprenda. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém. Ao aluno da idade, estude a lição 7 e 8 para a semana que vem. Amém.